fé é impossível. Então, que nós possamos ter fé no Senhor Jesus. Não na fé no irmão do lado, não na fé no outro, mas sim fé em Deus. Porque é em Deus que nós vamos renovar nossas forças, amém? Muitas vezes a gente acredita no irmão do lado, acredita no vizinho, acredita naquele assim, que a gente está vendo, mas na realidade nós temos que acreditar em Deus, aquele que nós não vemos, amém? Mas é aquele que trabalha por nós todos os dias, amém? Vou passar a palavra para a pastora nesta noite, nesta manhã. Acostumado com a noite, né? Shalom, graças a Deus seja contigo, amém? Bom dia a todos. Por isso que é bom fugir um pouco do padrão, né? Criar algo assim, nós sempre da noite, mas um dia nós vamos ter, em breve nós teremos com certeza cultos de manhã, de tarde, de noite, para que outras pessoas também sejam alcançadas, tá bom? Mas eu gostaria, essa manhã abençoada, antes de qualquer coisa, que você pudesse abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, em Mateus capítulo 10, Evangelho de Mateus capítulo 10, Mateus, o primeiro dos evangelhos. Gostaria de dividir algo com você nessa manhã, algo que o Senhor plantou já no meu coração há algum tempo. Mateus capítulo 10, está escrito assim: e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, aqui fala a respeito dos nomes deles, mas versículo 5: Jesus enviou esses 12, aos quais ordenou, dizendo: pelo caminho dos gentios não ireis, nem à cidade dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas de Israel. Versículo 7: e indo, pregai dizendo: o reino dos céus é chegado. Fala assim comigo: o reino dos céus. Fala mais forte: o reino dos céus é chegado. Feche os seus olhos nessa manhã. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa manhã abençoada. Eu gostaria que o reino de Deus, se ele não entrou, que ele pudesse estar entrando na tua vida, para que onde você pudesse estar passando, o reino de Deus também fosse estabelecido, a vontade de Deus fosse anunciada no nome de Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus e meu Pai, Deus soberano, Deus bendito e amado. Deus, nós te glorificamos, Deus, nós te damos graças sempre, Deus, assim como o Senhor Jesus mesmo disse, porque nós sabemos que o Senhor sempre tem ouvido as nossas orações. Pai, nós te damos graças, Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco, porque o Senhor, Deus, tem tido um plano, porque o Senhor tem tido, Deus, um propósito, Deus, para as nossas vidas, Pai. Porque o Senhor plantou algo, Deus, dentro de cada um de nós, Deus, e é por isso que nós estamos aqui. Isso nos trouxe, Deus, a tua presença, isso nos trouxe, Deus, essa manhã, Deus, a tua casa. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro, Deus, a ti, Senhor, por cada uma dessas vidas, Pai, que saíram dos seus lares, Deus, para estar aqui, Deus. E a minha oração, Deus, é para que eles venham, Deus, sair daqui, Deus, não da mesma forma, Deus, como o Evangelho, Deus, chegando somente, Deus, até eles, Deus, e a vontade do Senhor fosse simplesmente se cumprido, Deus, mas de maneira nenhuma, que através, Senhor, da vida de cada pessoa, Deus, de cada filho, Deus, que está aqui, Senhor, nessa manhã, Deus, a tua palavra possa chegar, Deus, e os teus filhos, Deus, possam ser multiplicadores, Deus, possam ser abençoadores, possam ser anunciadores, assim, Deus, como eles são salvos, Deus, também, Senhor, sejam salvos os seus amigos, os seus parentes, todas as pessoas, Deus, que vierem a cruzar, Deus, ou Senhor, nos relacionamentos com eles, Deus, que, Senhor, a tua palavra seja lançada, a tua semente, Deus, seja lançada, Deus, e com certeza os frutos, Deus, o Senhor, com certeza, Deus, vai, Senhor, Pai Santo, encarregar, Senhor, de que eles venham, Senhor, a acontecer, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos, Deus, sobre cada vida nessa manhã, Deus, a tua bênção, Deus, a tua unção, Deus, e que a tua palavra possa entrar, Deus, em cada ouvido, Deus, e descer em cada coração, Pai Santo, para que a tua vontade seja feita, Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Você pode se assentar, irmãos, pode se assentar. Depois a gente vai estar fazendo oração específica, mas você pode se assentar em nome de Jesus.
quando o Senhor trouxe esse texto no meu coração, que está escrito também em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, eu vou ler para você. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Jesus foi fazer o que, irmãos? Orar. Jesus foi orar. E ele passou a noite toda em oração a Deus. E depois do amanhecer chamou os discípulos e escolheu ali os 12, dentre eles os quais deu também o nome de apóstolos. Irmãos, eu gostaria de dizer algo a você. Jesus tem algo maravilhoso preparado para as nossas vidas. Nem todos vão viver aquilo que Deus tem preparado para as suas vidas, nem todos. Assim como também quando muitas pessoas elas morrem, nem todos os sonhos dessas pessoas, com certeza elas vão alcançar, vão se realizar sobre a vida delas. Mas o sonho de Deus, irmãos, ele é plantado no coração de alguém. E a vida de Deus, ela é vivida através da vida de alguém. E quando, irmãos, nós começamos a viver a vida de Deus, quando nós começamos a viver o sonho de Deus, automaticamente também nossos sonhos eles são realizados, nossos sonhos são completados, eles são concretizados em Jesus Cristo. Sabe que existe uma verdade, irmãos, quando os discípulos eles foram formados, sabe, quando os discípulos eles foram chamados pelo Senhor, eles estavam cheios de afazeres, eles estavam trabalhando, aliás. É como se, por exemplo, eu estivesse no meio do turno de trabalho, por exemplo, sabe? No meio do turno, máquina ligada, o negócio trabalhando. E Jesus passasse por ali e dissesse: venha. Falei, como é que eu vou falar o que para o meu chefe? Esse negócio aqui ligado, eu vou fazer o que com isso aqui? Eles deixaram suas redes, eles foram até Jesus. Não imaginavam como que ia ser o futuro deles. Porque o trabalho que eles estavam realizando era para sustentar a família, mas eles confiaram em Jesus. Então nós precisamos confiar em Jesus. Fala assim comigo, eu. Fala mais forte, eu preciso confiar em Jesus. Para tudo que eu for fazer, irmãos, eu preciso confiar em Jesus. Eu preciso confiar no Senhor, como acabamos de ouvir a respeito da fé. É impossível agradar a Deus sem fé. E é interessante que é justo o trabalho, né? Esses tempos nós estamos no trabalho de célula, se é que podemos chamar assim, na casa da Cátia, e justamente esse assunto que nós estamos tratando, né, sobre fé, né, sobre o fato de nós crermos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas, querido, trazendo aqui, é interessante que a obra de Deus ela começa, né, e quando nós olhamos muitas cadeiras vazias, às vezes no culto, por exemplo, de celebração de ceia, talvez algumas cadeiras sejam vazias hoje à noite. E quando nós olhamos para a obra de Deus, nós pensamos assim: puxa, como é que a obra começa? Como é que a obra se realiza? Como é que a obra se concretiza? Como é que tudo isso vai adiante? Você sabe como é que a obra vai adiante? Através da nossa vida. Fala assim comigo: através da minha vida. Deus vai fazer a obra nesse lugar. Deus vai fazer a obra nesse lugar. E fala assim comigo: Deus vai fazer a obra nesse lugar. Então, através das nossas vidas, querido, nós não podemos, quando nós esperamos do outro, sabe o que acontece com o outro? Ele também espera de nós. Ele faz a mesma coisa. E às vezes eu pergunto assim, por exemplo, às vezes nós podemos, por exemplo, vamos supor, se eu perguntar para ela: por que você está esperando de mim? E ela fala a mesma coisa para mim. E por que você espera de mim? Então, o Senhor ele nos chama, na verdade, para a iniciativa, para nós iniciarmos. Para nós, por exemplo, eu comentei a respeito do trabalho de evangelismo, e no mês de julho, por exemplo, de uma maneira proposital, eu não comentei mais nada, só comentei que na primeira semana de julho, por exemplo, nós iríamos dar início novamente, né, ou reinício ao trabalho de evangelismo. Eu não comentei nada, só para ver o que ia acontecer. Também ninguém comentou mais nada. Sabe por quê? Iniciativa. Porque algo precisa arder, algo precisa incendiar nosso coração. Sabia que às vezes nós somos provados nisso? Algo precisa arder em nosso coração. Sobre quando é que nós vamos começar esse trabalho de evangelismo? Quando é que nós vamos lá fora? Ou pelo menos quando é que nós vamos sentar para a gente bolar umas estratégias de Deus para que a gente possa avançar nas casas e na praça? Quando é que nós vamos fazer isso? Então algo precisa arder dentro de nós. Eu gostaria de passar isso para você nessa manhã, querida.
Nós como liderança, nós podemos dizer aqui, porque nós estamos praticamente como liderança aqui nessa manhã, sabe, irmãos? Porque os discípulos, quando eles chamaram, eles tinham motivação, irmãos. A motivação dos discípulos, eu acho que a primeira seria ser menos oprimido pelos romanos. Mas, enfim, uma motivação que os discípulos tinham quando eles saíam ali, porque eles tinham trabalho, a motivação deles a princípio era sustentar a família, mas pegar muitos peixes, mas depois, querido, eles saíram com Jesus, eles precisavam ter algo dentro deles, precisavam ter uma motivação dentro deles, porque eles viram Jesus fazendo muitas coisas, puxa, Jesus está fazendo, mas daqui a pouco eles deixaram, porque, irmãos, nós aprendemos muitas coisas. Você pode ver, irmãos, alguém fazer algo, 1 milhão de coisas, 1 milhão de vezes, você pode ver. Você sabe quando você vai aprender? Quando você fizer, quando você pôr a mão. Quando alguém pode ensinar você a fazer alguma coisa, mas quando eu disser assim para você agora, você vai e faz, exatamente assim. Aí você vai aprender a fazer. Porque você vai ter a experiência, você vai ter o contato com aquilo, sabe? O contato, saber elaborar. Aí você vai justamente aprender a fazer. Quando você tiver o contato, a participação direta naquilo. E é interessante que eles foram enviados por Jesus, para eles foi algo novo. Jesus disse assim para eles: olha, vão, eu te dou poder, dou autoridade para vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz, orar pelos enfermos, expulsar demônios, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz, vocês vão fazer. E eles saíram ali na expectativa, porque até então para eles era novidade, né? Nós vimos Jesus fazer, mas para eles até então era novidade. E eles foram, irmãos, coisas maravilhosas aconteceram sobre a vida deles ali, porque eles estavam em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. E deixa eu falar uma coisa para você: as coisas vão acontecer na minha vida e na tua vida quando nós fizermos em nome de Jesus. Quando nós colocarmos o nome de Jesus na frente daquilo que nós vamos fazer, significa que nós somos simplesmente canais quando nós falamos assim. Nós somos simplesmente instrumentos quando fazemos e em nome de Jesus. Ou seja, mas quando eles voltaram motivados. E é interessante, né? A motivação quando nós fazemos algo para Jesus, né? É interessante quando nós fazemos e nós voltamos motivados. Eles voltaram ali motivados: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome, Senhor, enfermos foram curados, em teu nome, puxa, nós vimos Satanás cair como um raio do céu, Senhor, e tantas coisas. E, irmãos, Jesus esperou eles contarem tudo isso. E eles foram contando, cada um contando essa história, né? Eu imagino Jesus pensando assim: puxa, eles se alegram com pequenas coisas, né? Como criança, ele vai contar as coisas assim: pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus disse assim para ele: alegrai-vos, não simplesmente por isso, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E Jesus carregou isso no coração deles, sustentou isso no coração deles, irmãos, durante todo o ministério. Pedrinho lá no final: Senhor, mas nós deixamos casas, Senhor. E tem pessoas que falam assim: pastor, eu vou deixar meu sonho por causa de Jesus? Puxa, eu tenho tanto sonho, eu tenho tanto projeto para a minha vida, eu vou deixar por causa de Jesus? Eu sei que Jesus tudo isso é muito mais, mas eu estou sonhando com tanta coisa. Minha esposa falou uns negócios para mim lá que ela queria, que ela deseja fazer, puxa, eu vou deixar isso por causa de Jesus. Sabe, eu tenho tanto projeto para mim, e puxa, mas por causa de Jesus eu vou deixar tudo isso? Muitas pessoas às vezes comentam assim, como Pedro comentou. Jesus disse que ele tem uma promessa tanto nessa vida como também numa outra vida. Jesus tem uma promessa, Jesus tem algo preparado para eles. Os heróis da fé, eles buscavam algo, sim, buscavam fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que homens, irmãos, que o mundo não era digno deles. Sabe por quê? Porque eles morreram, eles foram sepultados para as suas próprias vidas. Eles passaram a viver a vida de Deus, viver a vida de Deus, orar a Deus, irmãos, para tomar decisões para as suas vidas, orar a Deus. Eles faziam isso. Se era a vontade de Deus, eles faziam. Se não era, eles não faziam. Eles eram direcionados pelo Espírito Santo, embora muitas vezes não compreendido por muitas pessoas.
Mas a Bíblia diz lá no finalzinho da carta aos Hebreus que eles não alcançaram aquilo que talvez eles esperassem nessa terra, uma promessa terrestre, terrena, eles não alcançaram. Mas a Bíblia diz que eles tiveram e receberam algo muito maior no reino dos céus. Algo muito maior no reino dos céus. Nós buscamos, irmãos, as coisas que são dessa terra para a nossa sobrevivência. Mas aquilo que nós buscamos, irmãos, de maior, irmãos, está no reino dos céus. Porém, muitas coisas vão acontecer na nossa vida quando nós aprendemos a buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Quando nós buscarmos para as nossas próprias vidas, individualmente, no plano de Deus, independente do plano de Deus, quando buscarmos simplesmente para as nossas vidas, nós vamos ver no nosso meio famílias estéreis, famílias sendo estéril no nosso meio, diante de um Deus que multiplica e que frutifica. Nós vamos ver pessoas famintas diante de um lugar onde tem pão em abundância. Nós vamos ver pessoas passando sede, morrendo de sede, diante de um rio que corre, que jorra do trono de Deus para as nossas vidas. Quando nós passarmos a viver nossos próprios sonhos, nós vamos ver uma igreja desse jeito, vamos ver pessoas desse jeito. Mas quando nós buscarmos a vontade de Deus para nós, com certeza, rios, irmãos, fluirão de dentro de nós, e nós vamos poder dar de beber para as pessoas que nos rodeiam. Porque dentro de nós, querido, vai fluir, querido, e dentro de nós, querido, vai botar frutos, as pessoas vão se alimentar desses frutos. Sabe, irmãos, muitas vezes nós limitamos, sabe, a obra do Senhor simplesmente a essa terra, e nós ficamos muitas vezes simplesmente nisso. E muitas vezes nós guardamos Jesus para nós mesmos, sabe? E não falamos de Jesus para as outras pessoas. Muitas vezes nós não nos importamos com, eu falo nós, eu não incluo, nós não importamos muitas vezes com pessoas que estão do nosso lado. Mesmo sabendo, no mundo espiritual, mesmo sabendo que se elas morrerem naquele dia elas vão para o inferno, muitas vezes nós nos acomodamos, como quem diz, eu tenho Jesus. Para mim está bom demais, minha família tem Jesus, meus parentes têm Jesus. Mas Jesus quer fazer coisas maiores através das nossas vidas. Jesus quer alcançar pessoas, irmãos, através das nossas vidas. Jesus, irmãos, ele mostra um modelo através dos discípulos. Fala assim comigo, eu sou discípulo de Jesus. Então Jesus, irmãos, ele mostrou, ele trouxe um modelo através dos discípulos, e que eles não ficariam simplesmente aprendendo ali, mas eles iriam também fazer a obra de Deus. Que eles não iriam ficar simplesmente tomando leitinho, sabe, aquele leitinho básico, mas eles iriam precisar de um alimento mais forte, porque para o lugar onde eles iriam, Jesus comentou a respeito de que eles seriam colocados ali como ovelhas meio de lobos, como cordeiros meio de lobos, e eles precisariam sobreviver. E sabe quem é que dá a vida para a ovelha no meio de lobos? Jesus. Ele que dá a vida, é Ele que sustenta, Ele que coloca o alimento na nossa mesa, Ele que dá graça, Ele que dá poder, autoridade, Ele que dá ousadia, Ele que coloca a palavra na nossa boca, Ele que nos dá um cântico novo, querido, Ele que nos faz ir além daquilo que os nossos olhos podem ver, Ele que nos faz crer, independente se tem crise, se tem governo, se não tem governo, diferente do que acontece nesse mundo corrupto. Nós somos governados pelos céus, nós precisamos tomar consciência disso. Os céus nos governam. Nós temos a nossa comitiva de anjos para trabalhar a nosso favor. Nós temos um governador, ele se chama Espírito Santo, ele nos guia, nos direciona. Nós temos o Pai, temos o Filho, querido. Nós somos governados pelos céus. Quando nós somos governados pelos céus, querido, nós passamos a ser mais que vencedores nessa vida. O Senhor nos faz triunfar. Porque quando nós começamos a andar segundo a nossa consciência, segundo a nossa mente, irmãos, nós vamos nos perder. Nós não vamos, irmãos, atravessar essa rua, nós não vamos longe. E por isso nós enxergamos muitas pessoas caindo pelos caminhos, não vão longe, porque andam segundo o seu próprio entendimento. E a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, para nós não confiarmos, para nós não andarmos segundo o nosso próprio entendimento. Com certeza nós vamos fazer coisas que desagradam ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos,
algo com os irmãos essa semana. Nós estamos fazendo um trabalho nas casas, né? Na quarta-feira, provavelmente nessa quarta-feira, nós estaremos tendo um trabalho, um culto específico, um culto especial na casa de uma pessoa que está começando a vir na igreja. E assim, ela precisa de libertação. Mas quando a gente fala assim a respeito do mundo espiritual, é claro que desde quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a ter que enxergar do outro lado. Mas quando nós falamos a respeito do mundo espiritual, quando nós falamos no reino dos céus, muitas pessoas creem até nisso e trazem isso para si. Mas quando nós falamos do outro lado, tem gente que não fala nem nome. Ai, pastor, coisa ruim. Coisa ruim tem nome, irmão. Toda coisa ruim você pode deixar ele como em oculto, mas ele tem nome. Ai, o outro lá, o do outro lado. O do outro lado. Do outro lado ele tem nome. É Satanás. O nome dele é Satanás. Mas muitos chamam de diabo, que significa opositor. Enfim, né? Mas ele tem nome. Tudo tem nome. Então, querido, nós estamos fazendo um trabalho lá, na casa daquele homem. É uma pessoa que precisa de nós, precisa da graça de Deus. Todos precisamos, mas me referindo a ele agora, precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Alcançou, é claro, a vida dele, mas ele precisa de nós hoje. Hoje ele precisa de nós. O Senhor nos fortaleceu, você sabe para quê? Para que hoje nós pudéssemos fortalecer as outras pessoas na fé. Para que hoje você pudesse dar uma palavra de fé para as outras pessoas. O Senhor faz obras na nossa vida, não simplesmente para que nós sejamos abundantes, também, mas não simplesmente para isso, mas para que nós possamos falar com as outras pessoas. Se Deus fez conosco, Deus pode fazer na vida dele também. Se Deus tirou nós das trevas, Deus pode tirar também. Então, eu só queria prevenir os irmãos, né, a respeito de algumas coisas. A gente sempre está entrando no território do inimigo. Então, quando você está entrando no território do inimigo, você precisa estar com a tua vida no altar de Deus. Você precisa estar com a tua vida diante do Senhor. Eu não vou comentar mais uma vez daquela história que a gente foi evangelizar lá no centro. Não vou comentar mais uma vez isso. Porque eu nem sabia que era de baixar o negócio. Não vou comentar isso. Mas eu comentei tantas outras vezes com você. Mas sabe do que a gente tem triunfo, irmão, na nossa vida cristã? Quando pessoas, elas estão orando, pessoas estão intercedendo por cada um de nós. É interessante que quando nós olhamos para essa passagem, se você continuar lendo, você vai ver que Jesus não foi nessa comitiva aí. Ele não foi. Mandou os 12, os 70, mas ele não foi. Primeiro que eu acredito que Jesus à noite já estava orando e intercedendo pela vida de cada um deles, para que eles tivessem êxito naquilo que eles fizessem. Depois que eu creio que quando Jesus, não está escrito, é claro, mas existe aquilo que está em oculto, mas eu creio que quando eles foram, eu creio que Jesus lá dizendo, Senhor, dá graça a eles, Pai, dá graça a eles, porque a palavra já foi liberada. Existe uma canção que cantávamos há 15 anos atrás, que diz que a palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Sabe, querido? A palavra foi liberada. Aquilo que Deus tinha para cada um de nós já foi liberado. Sabe, querido? Quando nós falamos a respeito disso, irmãos, quando nós falamos em amar, principalmente as pessoas que estão chegando todo cheio de, né, aquelas arestas, aquelas rebarbas que machucam muitas vezes, aqueles maus costumes. Quando nós falamos a respeito disso, nós falamos em amar ao Senhor, que o nosso amar não fique simplesmente, irmãos, gravado em palavras,
na nossa Bíblia ou no rascunho que nós viemos a fazer. Mas que a palavra amar ao Senhor é no sentido geral e literal. O amor do Senhor, irmãos, Ele nos traz a casa dEle, Ele nos traz a presença dEle. O amor, quando nós temos Ele em palavras, Ele nos trouxe muitas pessoas para o culto ontem à noite. O amor com atitudes, Ele trouxe menos pessoas para esse tempo hoje de manhã. E o amor, quando nós falarmos em um amor de nós cedermos algo para o Senhor Jesus, vai trazer menos pessoas, eu acredito, espero que não, mas acredito, para isso. Se eu perguntar assim nessa manhã, por exemplo, você não precisa levantar a tua mão, não sei que você ama Deus. Quantos amam ao Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, conforme as tuas forças? Tem irmão que vai pular da cadeira. Eu amo a Jesus acima de todas as coisas, por onde quer que for, eu irei. E se eu disser assim, na sequência, quantos estão dispostos a entregar algo ao Senhor Jesus nessa manhã e fazer um voto com Ele de fidelidade? Para nós começarmos um trabalho, por exemplo, como nós começamos, por exemplo, na Casa da Caixa. Na tua casa. Alguns vão dizer assim, talvez, pastor, na minha casa entro eu, e entram as pessoas que eu convido, que eu amo, que eu tenho uma intimidade com elas. Na tua casa não entra pessoas que gostariam de ser salvas e saradas e transformadas pelo poder de Deus. Na tua casa não entra pessoas as quais Jesus derramou o seu sangue por cada uma delas, elas não entram lá. Aquelas que Jesus diz que você deveria amar, como no primeiro mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo, elas não podem entrar na tua casa, porque é um ambiente teu ali, elas não podem. Jesus nunca impediu ninguém de entrar na casa dele, né? Senhor, onde o Senhor mora? Queremos saber onde o Senhor mora. Eu poderia falar assim, não interessa onde eu moro, pode o que eu estou fazendo, você quer saber na minha casa para quê? Vai lá, Vila Boia. Ele poderia dizer assim, vai lá em casa, rapaz. Mas ele poderia dizer assim, mas o que ele falou? Vem e vê. Chega lá, tinha uma multidão esperando na casa dele, na casa de Jesus. Ou seja, quando nós amamos ao Senhor, nós entregamos aquilo que nós temos diante dele. A nossa fé, irmãos, ela é morta quando ela não é provada. E a nossa fé é provada com atitudes. A nossa fé, ela passa a ter valor diante de Deus quando nós provamos com as nossas atitudes. Jesus, eu te amo de todo o meu coração, mas eu não vou entregar minha vida para o Senhor, não. Nem vou descer as águas do batismo, nem vou na igreja. Não, ótimo, maravilha. Então não ama, não tem fé. Mas quando nós amamos realmente o Senhor, nós não pensamos duas vezes, mas nós falamos, vem Senhor, estabelece o teu reino na minha casa, na minha família, na minha vida. O Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser, porque aquilo que o Senhor me deu, eu entrego diante do teu altar, entrego na tua presença. O que o Senhor me deu é teu, eu devolvo a ti, eu coloco aos teus pés. Você não precisa levantar a mão não, mas quantos aqui estão dispostos a isso? E quantos aqui aceitam esse desafio, para que nós venhamos, através desse, uma espécie de evangelismo, alcançar outras pessoas? Irmãos, nós estávamos conversando dias atrás, nessa última sexta-feira, algumas pessoas que estão indo nesse trabalho, irmãos, pessoas que elas são impedidas de ir à igreja, porque se for na igreja, vão chegar em casa, o marido, o couro come. E ela, quando sai de casa, uma senhora lá, pelo menos uma delas, ela fala que ela vai na reza. Mas chega lá, é uma estratégia. Como Samuel, por exemplo. Eu vou sacrificar o cordeiro. Claro, vai sacrificar na casa de Jessé, mas lá não, chega ali. Eu vou na reza, estratégia da reza. Chega lá, ela vai orar, vai buscar a Deus e vai ouvir a palavra de Deus, vai se alimentar, porque a alma está sedenta. É assim, irmãos. Tem gente que para a igreja é difícil, é uma barreira, um obstáculo. Mas para um momento na casa de alguém, a pessoa ela senta. Eu vou lá também. Lá a palavra de Deus vai entrar, a palavra de Deus vai encontrar um lugar no coração dela. Sem confronto, mas a palavra de Deus vai encontrar um lugar onde ela possa repousar.
Depois, você que estiver disposto, você vem falar comigo. Nós vamos estar também preparando pessoas para estar assumindo algumas coisas, para estar nos acompanhando a princípio, pelo menos. Mas eu gostaria que você fosse um ponto de luz lá no lugar onde você está. Eu gostaria que quando você convidasse alguém para ir lá na tua casa, alguém pudesse dizer assim: mas lá na tua casa só tinha batalha, parecia o Vietnã, parecia o Oriente Médio, só guerra na tua casa. Aí você pode dizer assim: eu sei disso, guerra na casa tinha assim. Mas agora a paz entrou naquele lugar, porque o príncipe da paz está naquele lugar. Porque Jesus entrou naquele lugar. Antes era batalha, agora é adoração, agora é celebração. Antes era palavrão, agora nós estamos mandando louvor para o céu. Está convidado. Antes era destruição, agora o processo é de restauração. E há um tempo para todas as coisas. Nós estamos em tempo de restauração. Estamos em tempo de alcançar vidas, querido, alcançar vidas. E o maior testemunho que existe não é simplesmente o que está na Bíblia, é maravilhoso. Mas o maior testemunho que existe é a transformação, é a obra que Deus está fazendo na tua vida. Alguém pode ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia para alguém, a pessoa pode falar assim: mas eu não acredito, está escrito, mas eu não acredito. Aí você bate no peito e fala: olha aqui, você acredita nesse testemunho? Então, você acredita na palavra que saía dessa boca hoje? A palavra é diferenciada, você acredita nela? Se você não acredita nisso aqui, pelo amor de Deus, pelo menos acredita nesse testemunho que eu estou te contando. Deus mudou a minha vida. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era perdido, agora eu fui achado. Minha boca era suja, hoje ela foi limpa, foi lavada. Hoje ela louva, hoje eu glorifico o nome de Jesus. Através da tua vida, através do teu testemunho, vidas podem ser restauradas, vidas podem ser transformadas. Talvez você pense assim: pastor, eu tenho dificuldade de sair para a rua, eu sou tímido para estar falando da palavra, eu fico preso. Dentro da tua casa você vai ter liberdade, você vai ser simplesmente um instrumento de Deus. Convidar os seus vizinhos, você vai ser um instrumento de Deus, para que essas vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Amém, querido? E esses discípulos, querido, eles viviam ali, eles foram na missão e eles receberam essa palavra gloriosa, sabe, sobre a vida deles. Olha, o nome de vocês está escrito no livro da vida. O livro da vida, o livro do Cordeiro, significa que quando vocês partirem dessa vida, vocês vão ter um encontro comigo. A vida de vocês não se baseia simplesmente nessa terra, mas ela vai além. Nossa vida, irmãos, não se baseia, não se limita simplesmente a 60, 70 anos passando disso, seja cancerifado, algumas pela sua robustez, tudo um tempo mais. A nossa vida não se limita simplesmente a isso, mas a nossa vida vai muito além, irmãos. O cristão, ele não morre. O Senhor fala que ele passa dessa vida para uma outra. Nós somos simplesmente transportados, irmãos, de algo não muito bom nesse mundo, pelo que o mundo vive, sujeito a tudo isso, mas nós passamos, irmãos, dessa vida para um plano melhor. Jesus, plano melhor, Ele tem um plano melhor para as nossas vidas. O plano melhor começa quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e o plano melhor ele dá sequência, irmãos, quando nós sendo chamados das trevas para a luz e passamos a anunciar as virtudes daquele que nos chamou. O plano vai melhorando. Quando nós renunciamos a nós mesmos, passamos a viver os sonhos de Deus em nós, o plano vai melhorando a cada dia, sabe, irmãos? E quando nós passamos dessa vida, aí o plano entra na sua plenitude, o plano se completa na nossa vida. Mas isso é desprendimento. É por isso que eu consigo, irmãos, eu sempre comparo conversão com desprendimento. Se algo ainda nos prende a alguma coisa desse mundo, é porque ainda nós estamos, não nos convertemos, mas estamos em processo de conversão. Há um processo. Pedro andou 3 anos com Jesus, pouco mais que isso. Ele teve dificuldade nisso. Jesus disse a ele: olha, Satanás pediu para você andar, você e eu roguei muito, mas quando você se converter, você vai e você conta para os seus irmãos. 3 anos andando do homem, lá de Jesus, ainda não foi o suficiente para ele se converter. Tinha um jeitão dele. Quando ele realmente teve aquele encontro, porque o encontro com Jesus, irmãos, não é pegar na mão e dizer: ó, Jesus de Nazaré, muito prazer, eu sou Pedro, eu sou Jesus, muito prazer, vamos em casa, vamos na casa do Senhor, a gente vai comer junto, vai conversar junto. Conhecer Jesus não é simplesmente isso. É simplesmente saber onde as coisas estão escritas. Não é simplesmente isso, conhecer Jesus. É Deus dentro de nós, irmãos. Deus dentro de nós. Emmanuel, Deus conosco, dentro de nós.
Ele caminhando conosco. E quando o Senhor caminha junto com você, irmãos, é indiferente para você ter ou não ter, ser ou não ser, você quer que Ele seja na tua vida. Quando Jesus caminha com você, que independente se você esteja no vale, se você esteja no monte, que independente se no deserto, se você já entrou na Canaã, se Jesus está com você, querido, existe uma paz que fala mais alto dentro do teu coração. Você tem a tua vontade também de jogar tudo para o alto. O pastor não é diferente não, tá bom? Você tem às vezes a vontade, talvez, o pensamento de jogar tudo para o alto, na tua vida, no teu ministério, no teu chamado, até mesmo na tua frequência na igreja, talvez jogar tudo para o alto. Mas dentro de você algo fala mais forte. O amor pelo Senhor fala mais forte. Que alguém cochichando no teu ouvido dizendo que vale a pena, isso fala mais forte. Esse é o Espírito Santo, esse é o Deus com você. Esse é o Deus com você, esse que te conduz, esse que faz valorizar, irmãos, as prioridades de Deus, esse que faz você valorizar a palavra que está escrito, isso que faz com que você valorize o que Deus também valoriza. E Deus não valoriza simplesmente uma conversão, claro, mas não simplesmente uma conversão, mas que outras pessoas venham ser alcançadas através de você, que outras pessoas venham ser alcançadas através da tua vida, sabe, irmãos? Isso acrescenta no reino de Deus. Eu estava comentando com alguém ontem aqui no final do culto a respeito do Senhor Jesus, onde o Evangelho chega muitas vezes desconhecemos. A gente sempre ouve comentário a respeito de ministrações, a respeito de louvor, sempre ouve comentário, né, de pessoas assim, que eu comento às vezes, alguma coisa eu comento com ela, eu falo assim para ela: o louvor e a ministração não fica simplesmente limitada entre quatro paredes, mas ela chega em lugares onde nós desconhecemos, onde pessoas, elas estão ali sedentas pela palavra. Lá no alvo ela chega, lá no alvo, lá no lugar onde precisa. É claro, precisamos alcançar nossos vizinhos e o nosso bairro, mas ela tem ido muito além. A palavra do Senhor, como diz a palavra, como diz o apóstolo Paulo, ela não está presa, ela não está presa, e ela nem pode ficar presa dentro de nós, ela precisa sair. A palavra do Senhor é poderosa, mas nós nos limitamos quando guardamos ela simplesmente para nós. Ela precisa sair dentro de nós, porque quando ela é como uma semente, irmãos, se ela não for lançada, ela não vai produzir nada, ela vai simplesmente ser uma semente, só isso. Mas quando Jesus diz, se a semente de trigo, se ela cai na terra, sabe, se ela morre ali, ela com certeza ela vai brotar, ela vai dar muitos frutos, e aquilo vai servir de sustento para muitas pessoas. Muitas pessoas vão viver daquilo. Nós podemos ser uma árvore frutífera. Quantos querem ser uma árvore frutífera? Quantos querem? Nem que você tenha oportunidade. Você tem oportunidade nessa manhã de fazer um voto, uma aliança com Deus. Voto, uma aliança, depois você confirma, tá bom? Dizer, não, pastor, eu quero. Faz a voto, a aliança, depois fala, gente, eu fiz voto com Deus, quando é você com Deus. Faz isso virar atitude na tua vida. Claro que é com Deus que você fez, eu também fiz o meu com Deus. Mas isso precisa virar atitude para ter efeito, senão não tem efeito nenhum. Fiz o voto com Deus e fica comigo mesmo. Não, com Deus, com o Senhor. Sabe? Convide, irmãos, pessoas para estar nesse lugar. Convide pessoas, irmãos, que estejam perturbadas, irmãos. Perturbadas, demoniadas, doentes, irmãos. Claro, pessoas saradas, é claro que você conhece. Não, mas eu não encontrei ninguém doente, então eu trouxe na igreja. Não, traga pessoas que precisam de Jesus, resumindo. Traga elas, para que elas possam ser alimentadas com o mesmo tom que você é alimentado, com a mesma comida que você é alimentado. Se isso tem feito bem para você, com certeza eu creio que vai fazer bem para elas também. Amém, querido? Deus nos ajuda, irmãos. O Senhor nos ajuda. O Senhor colabora, o Senhor contribui para cada um de nós. Sabe, irmãos? Muitas vezes, irmãos, os nossos problemas, a nossa caminhada, sabe, irmãos? É nos basear, voltando para os sonhos, é nos basear em voltar nossa mente somente para os nossos sonhos. Quando nós saímos, por exemplo, desse espaço, desse momento, nós passamos a viver a nossa vida ali voltada simplesmente para os nossos sonhos. Aí o sonho de Deus começa de novo a puxar, começa a ficar mirrado, o sonho de Deus. E é por isso que o Senhor nos fala de morte. Nós precisamos morrer, matar a nossa carne a cada dia, a nossa vontade a cada dia, o nosso eu a cada dia. Eclesiastes capítulo 5, versículo 7 está escrito assim: porque na multidão dos sonhos
a vaidade e muitas palavras, né? Mas tu, falando para nós, mas tu teme a Deus. Na multidão de sonhos há muita vaidade, né? Aquilo que nós comentamos, irmãos, metade da vida que muitas vezes se vive, irmãos, é algo desnecessário nesse mundo. Metade da vida que se vive são coisas desnecessárias que se vive. A gente comentava até na sexta-feira, por exemplo, eu quero a televisão sem. Você pode ter, sem problema, fica à vontade, tá bom? Eu só estou dando exemplo. Eu quero ter uma TV de 100 polegadas. Legal, você quer ter uma TV de 100 polegadas para você ver melhor. É bom, se for para isso é interessante. Mas você quer ter uma TV de 100 polegadas porque o vizinho comprou uma de 99 e você quer uma maior que a dele. Para que, semana passada ele colocou o ombro lá no muro da tua casa e falou: comprei uma TV de 99 polegadas. Aí semana que vem você vai falar: eu comprei de 100. Estou bombando na fé, comprei de 100. Você liga o negócio, dá de tantos canais, ele liga o negócio, dá tantos canais na casa dele, 100 canais na casa dele, 100 canais. Aí você pega o de 200, 200 canais em casa, 200 canais. Eu pergunto para você: quantos cristãos? Não, nenhum. Nenhum cristão é proveito disso. Mas a moça ligou em casa e falou: moça, eu estou com promoção aqui de tantos canais a mais e tal. Eu ia deixar ela falar uns 2, 3 minutos. Eu falei assim: para um pouquinho só. É um monte de vontade, eu sei que isso é maravilhoso, isso é muito simpático, eu gostei de você. Só uma pergunta: quantos canais cristãos tem aí? Cristão? Não tem nenhum canal cristão, não. Eu falei: poxa, tá bom, obrigado pela proposta, moça, foi bom quando durou, um abraço, tá bom? Fica com Deus, tem mais coisa para fazer. Nenhum canal cristão. O que isso vai acrescentar na minha vida? Sabe? É bom, claro, bom, tem muitas coisas boas, interessantes, mas edificantes, nenhum. Sabe, querido? Então muitas vezes nós vivemos muitas coisas desnecessárias nessa vida, e o tempo que na verdade nós precisaríamos para viver os sonhos de Deus, muitas vezes nós deixamos para trás. Os sonhos de Deus muitas vezes nós deixamos morrer. A obra de Deus é tremenda, maravilhosa, mas na geração que nós vivemos, geração consumista, geração, querido, capitalista, o tempo, nosso mundo capitalista, o Senhor, Ele continua querendo fazer grandes coisas através de nós, mas Ele não consegue muitas vezes encontrar um lugar no nosso coração para que Ele possa fazer a vontade dEle. Ele não depende de nós, irmãos. Ele precisa de nós. Ele não depende de nós. Se esses não clamarem, as pedras clamarão. O Senhor já fez até mula falar. Quanto mais Ele poderia levantar alguém no lugar, quanto mais. O Senhor, a mula anunciou para o profeta. Repreenda ali o profeta, a mula. Quanto mais levantar alguém, fazer coisas maiores, se nós limitarmos a vontade de Deus. Então deixa Deus fazer, querido. Não dá teu lugar para ninguém, não. Você tem um lugar privilegiado. Não dá teu lugar para ninguém. O Senhor colocou você num lugar de honra, num lugar de destaque. É só trabalhar aquilo que o Senhor deu. Deus vai capacitar. Estamos aqui para ajudar. O Senhor vai capacitar, o Senhor vai dar estratégia, o Senhor vai dar toda a condição para se fazer aquilo que Ele quer que se faça. Deus nunca pede nada impossível, irmãos, para nós. Sempre Deus pede, nunca pede nada impossível, sempre o possível. Deus não pediu Isaac antes de Ele dar Isaac para Abraão. Primeiro Ele deu, depois Ele pediu. Depois Ele preservou. Então sempre algo que o Senhor pede para nós, Ele sabe que nós podemos dar, Ele sabe que nós podemos fazer. Fala assim comigo: eu posso. Fala mais forte: eu posso. Fazer mais. Fazer mais. Pelo Senhor. Amém, irmãos? E só para encerrar aqui, algo assim muito interessante, algo muito curioso, né? Que nós vemos muitas pessoas, né? Elas não têm, irmãos, elas têm motivação para um monte de coisa. Deus preparou um emprego novo. Eu acho muito legal isso. Eu comprei um carro novo. Eu comprei minha casa. Tanta coisa assim boa, tanta coisa assim legal, tanta coisa interessante. Eu acho muito bom. Eu me alegro. Eu falei: quando os irmãos são abençoados, eu sou abençoado também, porque eu me alegro. Sabe? Eu me alegro disso, porque nós somos abençoadores. Então nós cremos que a palavra de Deus está surtindo efeito. E eu louvo a Deus por isso. Cada
conquista que você tiver aqui nessa terra, eu vou me alegrar junto com você. Basta você dividir a tua alegria comigo. Mas algo assim interessante, querido, que muitas pessoas, elas ficam motivadas simplesmente por aquilo que tem, e se não tem, se não alcançam, se frustram muitas vezes. Mas deixa eu falar uma coisa para você: a motivação que Jesus pede para que ela esteja plantada dentro de cada um de nós é uma que vai muito além, irmãos, muito além. Jesus fala a respeito disso: nós ajuntarmos tesouro no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba, e sabe, mas ele diz a respeito de nós ajuntarmos tesouro nos céus, onde lá tem ladrão, tem traça, mas onde lá, aquilo que nós depositamos, nós vamos encontrar. Tudo aquilo que você fizer aqui, irmãos, para o Senhor e para a glória dele, um dia você vai receber por isso. Um dia você vai receber por isso. Aqui você vai receber algumas coisas, mas lá você vai receber o que é justo para você, para aquilo que você fez para o Senhor. Lá você vai encontrar o livro das obras, vai ser aberto: olha, você fez isso. Olha a recompensa, servo bom e fiel.